Oi, meus amigos! Hoje a gente vai falar sobre aquele texto de Mateus, capítulo 5, versículo 48, que Jesus ensina pra gente ser perfeito. Mas como assim? O que isso quer dizer? Então fica comigo até o final do vídeo que a gente vai conversar sobre isso hoje. Vamos começar então a palavra de hoje lendo o texto. Mateus capítulo 5, versículo 48, que diz assim: Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Bom, esse texto é super forte, né? Jesus está simplesmente dizendo pra gente ser perfeito. E parece um pouco estranho, né? Porque a Bíblia também nos ensina que a gente... sim, Jesus pagou pelos nossos pecados na cruz e tal, mas a gente vai continuar cometendo pecados até o final, né? Apesar disso não nos condenar ao inferno mais, porque a gente crê em Jesus e fomos lavados pelo seu sangue, a gente vai continuar errando por causa dessa natureza aí pecaminosa. Então é um pouco estranho Jesus dizer assim que a gente tem que ser perfeito, né? Que parece meio impossível, na verdade. E faz alguns anos já que eu venho pensando sobre esse texto. Eu gosto muito do Sermão da Montanha. Quem é meu amigo sabe disso. E faz anos já que eu venho estudando sobre isso e tudo mais. E daí eu resolvi pesquisar essa palavra perfeito no grego e pensar o que ela realmente quer dizer. E aí eu fiz uma descoberta incrível que perfeitos, a palavra perfeito no grego, no original, é teleios, tá? Essa palavra teleios, o que ela realmente significa, quer dizer assim, plenamente desenvolvido, amadurecido, completo, maduro e adulto. Esse é o significado de perfeitos. Essa palavra, teleios, aparece 17 vezes no Novo Testamento. Vai estar escrito aqui na tela todas as referências das 17 vezes para você estudar aí na sua casa. O texto de Tiago a gente vai usar também mais pra frente. Mas todos esses textos, ele está usando essa palavra perfeitos, teleios, nesse contexto, tá? Então, às vezes, vai ser traduzido por... Em vez de perfeitos, vai ser traduzido, dependendo da sua Bíblia, por maduro, às vezes vai ser traduzido por adulto, às vezes vai ser traduzido por completo, por pleno, entendeu? Mas a raiz, o que realmente quer dizer essa palavrinha, teleios, é isso. Então Jesus está dizendo assim, senão a gente pode fazer mais ou menos uma tradução da tradução. Jesus está dizendo assim, sejam maduros, assim como o vosso Pai Celestial também é maduro, também é completo, também é íntegro, também é adulto, tá? Bom, e com isso tudo eu quero dizer pra você uma coisa que Deus vem me falando já faz um tempo, que o objetivo dele pros seus filhos é que todos nós sejamos maduros. Esse é o objetivo de Deus, esse é o objetivo do Evangelho, da Bíblia, do Espírito Santo pra nós, tá? A verdade é que Deus quer isso para nós, por quê? Porque Ele tá à procura de representantes dele, do reino dele, para representar a vontade dele nessa terra, nessa vida. E construir o reino de Deus ainda nesse reino aqui, na terra aqui, onde nós estamos hoje. Essa sempre foi a vontade de Deus, de que aqueles que creem em seu nome, aqueles que o amam de verdade, busquem e aceitem esse caminho da maturidade, tá? Nem todos os cristãos, infelizmente, aceitam isso, né? Alguns se revoltam, se desistem ou ficam mornos pro resto da vida, né? Mas esse é o objetivo do Evangelho. Esse sempre foi o objetivo de Deus, que todos os seus filhos fossem maduros. Você deve estar pensando, tá, mas como assim, Ana? Você tá inventando isso aí, porque onde é que tá escrito isso, né? Bom,
Simplesmente isso está escrito, que Deus deseja que todos os seus filhos sejam maduros e que edifiquem seu reino em toda a Bíblia, com todos os personagens bíblicos que você pode ler. Né? Deus fez isso toda na Bíblia, e a gente pode ver isso tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Tem várias pessoas que Deus escolhe, e a gente às vezes consegue ver isso mais no Velho Testamento, mas tem no Novo também. Deus escolhe certas pessoas para que eles falem em seu nome, para que eles sejam não só faladores, na verdade, da Bíblia, mas que vivam a Bíblia, que possam pregar com as suas atitudes, realmente praticar os seus valores, o seu reino. A gente vê isso em Abraão, a gente vê isso em Davi, em Moisés, todos os patriarcas, os pais da fé. A gente vê no Novo Testamento. Eu tenho estudado muito sobre a vida de Paulo ultimamente, e Paulo para mim é um grande exemplo disso, de Deus escolhendo um filho para representar ele através do amadurecimento e tudo mais. Bom, com isso então eu quero dar um pouco mais de estrutura para a nossa palavra. Eu quero usar 3 exemplos de personagens bíblicos que viveram isso, tá? Primeiro que eu amo demais é o Davi, tá? Eu gosto muito daquele salmo que é o Salmo 51, é o salmo que ele escreve depois ele cometeu o pecado dele com a Betseba, dele tá adulterado, enfim, fez as coisas dele lá. E aí, ele escreve aquele salmo e tu vê claramente, assim, no coração dele, que o medo dele não é deixar de ser rei, não é deixar de ser rico, não é deixar de ter o poder dele, mas o medo dele é perder a presença de Deus por causa do erro dele. E aí ele diz, não afasta de mim a tua presença, me ajuda, eu preciso de ti, sabe? Davi tinha esse coração maduro de levar a essência de Deus onde ele ia, sabe? Ele entendeu que o reino, que Deus era a maior riqueza dele, entendeu? Ele entendeu isso. Outro exemplo também é a vida de José, o sonhador, né? Essa história é bem conhecida, né? Tá em Êxodos. E você vê toda a história de Davi e tal, e Deus tinha um plano para ele, Deus tinha uma vontade para ele, né? E Deus queria usar José como um representante dele, como salvador do Egito e dos israelitas também. E tanto é que lá no final do livro de Êxodo, mais ou menos no capítulo 45, você vai ver que José já está ali como governador do Egito, administrando toda uma situação problemática ali que o povo estava vivenciando, enfim. E ele consegue ter uma maturidade muito incrível para mim, que ele consegue dizer assim, não, eu vivi os processos de Deus, Deus me trouxe aqui para ajudar a galera, assim. Então, sim, eu passei por várias coisas, mas tá tudo bem, porque isso me fez chegar aonde eu tô agora. Hoje eu sou representante do reino de Deus, sabe? Também outro exemplo muito bom é o próprio apóstolo Paulo, que eu falei as incontáveis vezes que ele se fez responsável pelo reino de Deus, ele se fez como uma pessoa madura para pregar o evangelho, para levar a verdade, a vontade de Deus, os valores de Deus para muitas pessoas. O apóstolo Paulo foi alguém extremamente importante para a igreja, né? Para o reino de Deus. E isso tudo é muito legal, né? A gente vê assim toda essa galera assim bem madura, né, vivendo os processos de Deus, sendo representante do reino de Deus, e a gente já entendeu também que essa é a vontade de Deus para mim e para você. É isso que Deus busca, é isso que Ele quer para os seus filhos. A vontade de Deus sempre foi ter representantes, mas tem um porém aí, que nem tudo são borboletas nessa vida, né? Bom, você pode ver, inclusive nesses três exemplos que eu citei, Davi, José e Paulo, que não foi bem exatamente fácil eles se tornarem filhos maduros, né? Davi, quantas vezes Davi teve que ser enfrentado por Saul, né? Quantos anos até ser rei? Quantas vezes José passou por humilhações que eram totalmente injustas, que ele não precisava.
foi rejeitado pela família, né, pelos irmãos, na verdade. Então, foram anos de dificuldades, assim, de coisas bem fortes, assim, né? E Paulo mesmo, quantas vezes ele foi acusado, julgado, preso, a galera inventava mentira ao redor dele para tentar pegar ele, para tentar falar alguma coisa dele, para prejudicar o ministério, né, que Deus tinha ali. E é muito interessante a gente pensar nisso, né? Ali em 2 Coríntios, eu estava falando umas semanas atrás com meu amigo Franco, grande profeta de Caxias do Sul, e a gente estava conversando sobre isso, sobre maturidade, sobre esses processos do Covid e tal. E aí ele me lembrou desse texto de 2 Coríntios que fala ali, então, que Deus tem essa conversa aí com Paulo, né? E o Paulo tava ali com uma dificuldade e Deus disse assim, não, a minha graça te basta, né? Fica de boas porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? E aí é muito interessante essa frase, que Deus tem esse método, vamos dizer assim, de aperfeiçoar a gente, de aperfeiçoar o seu reino, sua vontade em nós, através dos problemas, através, muitas vezes, das nossas fraquezas, através, muitas vezes, das coisas que nos doem, né, às vezes. E aí, com isso, a gente chega a uma conclusão que talvez é essa a resposta para aquela pergunta que todo cristão faz, né? Por que Deus permite os seus filhos sofrerem, né? Por que os cristãos sofrem? Por que os cristãos passam por problemas, né? E aí agora a gente chega talvez a essa resposta que é simplesmente porque Deus acaba permitindo alguns problemas porque Ele não quer só o seu sucesso, Ele quer o seu amadurecimento. Ele quer que você seja representante dele. Ele quer que você veja as coisas como Ele vê. Ele quer que você tenha a visão dele, o coração dele sobre as coisas. E para isso, você precisa amadurecer, né? Então, com isso tudo, eu vi 3 caminhos para o amadurecimento, né? Três meios que eu acho que é um jeito de se tornar maduro. Se você chegou até agora nessa palavra, né? E você tá começando a entender agora por que às vezes Deus permite algumas coisas difíceis na sua vida, e você quer se tornar um filho maduro, eu te aconselho a praticar esses 3 meios e aceitar eles, que é o principal. Bom, o primeiro meio que eu vejo pra gente se tornar maduro é ser perseverante em meio aos problemas. Já comecei bem, né? Vamos lá para Tiago, capítulo 1, versículo... Vamos lá, Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Bom, primeiro que esse é um dos textos que fala do teleios, tá? Então, quando eu li aqui maduros, esse maduro aqui é o tal do teleios, tá? Da palavra ali. Ou seja, vamos sintetizar esse versículo aí que às vezes a galera não consegue entender. Vamos lá, junto. É bom que você passe por problemas, porque esses problemas fazem você ficar mais perseverante, ou seja, constante, ou seja, não desistir. E essa constância, esse fato de você não desistir, te torna maduro, te torna completo, sem te faltar
coisa nenhuma. Então, a gente começa a entender que, por mais que doa, por mais que os processos, quando a gente passa por essas provas de fé, né, essas tribulações, né, essa palavra então falada às vezes nas igrejas, elas são boas para nós. Sim, elas são boas. Elas são boas porque elas nos amadurecem, elas nos levam para o propósito de Deus, né? E é muito legal isso, você perceber isso, porque isso faz você descansar. Quando eu entendi esse texto, isso me fez descansar. Porque eu já passei por várias provações de fé. E esse próprio Covid, assim, ficar em quarentena pra mim é super difícil, porque eu sou muito a milhão, assim, não gosto muito de ficar parada, assim, trancada. Mas eu tenho amadurecido muito nesses meses, porque eu tenho tido mais tempo pra orar, mais tempo pra ler a Bíblia, tenho me dedicado mais a isso, tive que exercer muito mais a minha fé, a minha confiança em Deus, a minha confiança na palavra dele sobre mim, sabe? Então, eu confesso que no início foi um pouco difícil, mas agora eu tô entendendo, sabe? Que tá tudo bem, eu tô no meu processo de teleios, entendeu? Eu tô amadurecendo, eu tô ficando mais representante de Deus, entendeu? Eu tô ganhando autoridade, eu tô ganhando... eu tô ficando fraca, mas Deus tá ficando forte em mim, entendeu? Então é isso. É bom, então se você está passando por essa situação ou já passou por um problema, você tem que ficar feliz, porque é o processo de Deus do teleios em ti. A segunda coisa que eu vejo, um meio para chegar à maturidade, é se tornar responsável. Como assim, né? Como assim? Eu quero usar daí o exemplo da vida de Moisés. Você sabe que Deus chama o Moisés para guiar ele lá, para levar o povo para a Terra Prometida, né? Sair da escravidão lá do Egito para a Terra Prometida. E Moisés, ele não acha que ele é o melhor cara para fazer isso, mas ele aceita, porque Deus pediu, né? E aí ele vai, faz as coisas e tal, ele guia o povo, mas gente, que povo abençoado! Gente, Moisés tinha uma paciência incrível, porque esse povo aí, no meio do deserto, eles eram muito teimosos, eles tinham uma cultura ruim ainda, de escravo, uma mente de escravo, sabe? Foi completamente complicado, sabe? Mas Moisés se responsabilizou pelo reino. Moisés se responsabilizou pela mensagem. Então o que ele fez? Ele não desistiu. Ele não foi perfeito. Teve uma hora ali que ele deu umas rateadas ali no meio. Mas ele não desistiu do trabalho que Deus tinha pra ele, da missão que Deus tinha pra ele, entendeu? Então assim, gente, galera madura, filho maduro, ele é responsável pelos outros. Ele é responsável pelo evangelho, ele se responsabiliza, ele leva até o final. Ele ajuda pessoas no processo, ele ajuda outras pessoas no processo de maturidade. Ele ensina, mesmo que a pessoa não quer ouvir. Ele trata com as pessoas com amor e ajuda 1 milhão de vezes e tal. Por quê? Porque ele entendeu que talvez ele não faça aquilo exatamente pela pessoa, mas ele faz aquilo por causa que Deus pediu, entendeu? E ele se responsabiliza pelo trabalho que Deus pediu pra ele, né? Aí você vai pensar, não, mas eu não sou pastora, eu não tenho célula, meu pastor não me deu ninguém pra cuidar. Mas, gente, pelo amor de Deus, tem 1 milhão de gente que a gente pode falar de Jesus, ajudar, orar. Vai atrás de gente, se responsabilize por alguém. Você quer ficar maduro, você precisa das pessoas. Você precisa entender como Jesus amava as pessoas. Você precisa disso, sabe? Você quer viver as coisas grandes do reino de Deus, quer
quer realmente ser alguém que leva o reino de Deus adiante, se responsabilize pelas pessoas. Se responsabilize por pregar o evangelho. Evangelize, cuide, discipule. Não fique só esperando que alguém faça alguma coisa para daí você ser responsável. Não, faz acontecer. Prega, evangeliza, você tem capacidade. Se você não tem capacidade, então, mergulha na Bíblia. Vai ler, vai estudar, vai orar. É isso, basicamente é isso. Tá? Então se responsabilize. E a terceira coisa, o terceiro meio que eu vejo pra gente ser maduro é praticar os valores do reino de Deus. E daí a gente vai voltar para o nosso texto original de Mateus capítulo 5, que é o Sermão da Montanha. E aqui Jesus vai ensinar um monte de valores do reino de Deus e coisas que ele espera de nós. Ele vai dizer, a partir do versículo 13, ele vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, bem-aventurados os humildes porque receberão a terra por herança, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos que terão misericórdia, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados porque por minha causa vão insultar vocês, vão perseguir, vão levantar calúnia, se alegrem porque essa é a recompensa de vocês. E depois ele vai dizer assim na sequência: vocês são o sal da terra e luz do mundo, né? Você conhece ali a partir do versículo 13, né? Vai conhecer todo esse texto ali, ou seja, é um monte de valores que Jesus está ensinando que são completamente insanos para nós, né? Bom, fica feliz porque você tá chorando, né? Fica feliz porque estão te perseguindo. São os valores do reino, sabe? Eu preguei essa semana, fiz um vídeo sobre Mateus capítulo 6, o próximo versículo. Então, eu te aconselho realmente que você veja esse texto, esse vídeo sobre esse texto. E o Sermão da Montanha, na verdade, ele está ensinando você que o seu tesouro, sua riqueza não está nessa terra, ela está no céu. Basicamente é isso. Então, esses valores aqui das bem-aventuranças são valores do céu. São valores de Deus para nós. Então, quando ele está falando para a gente ficar feliz, é porque é feliz mesmo. É porque a gente está cumprindo a vontade de Deus no céu, entendeu? Porque a nossa riqueza a gente não tá nem aí. Porque se as pessoas nos perseguem, não perseguem, se a gente é rico, se a gente é pobre, o que nos interessa é Deus. A gente ama Deus, a gente quer levar o evangelho, a gente quer o nosso tesouro no céu, a gente quer ser filho maduro. Essa é a ótica do filho maduro. E no final desse texto ali do Sal da Terra, Luz do Mundo, no versículo 16 diz assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Esse versículo a galera sempre esquece, a gente sempre lembra, né, de ser luz e sal, que é bonitinho, que é lúdico, enfim. Mas esquece desse versículo que diz que a nossa luz vai brilhar diante dos homens se a gente praticar as boas obras que glorificam a Deus. E quais boas obras são essas, gente? Simplesmente as bem-aventuranças, o texto anterior. Não vamos tirar o texto fora do contexto, né? As boas obras, ou seja, a gente praticar as bem-aventuranças, a gente praticar os valores do reino de Deus, fazem a nossa luz brilhar. Ou seja, fazem a gente se tornar representantes de Deus na Terra. Representantes do reino de Deus na Terra. Então, com tudo isso, eu quero te desafiar a ser um representante, a ser um filho representante de Deus aqui na Terra, e terminar com esse versículo que a gente começou dizendo assim: sejamos nós, todos nós, busquemos isso, de ser maduros, assim como o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Jesus amado é maduro, é representante. Vamos buscar esse nível, essa verdade para nós, esse é o nosso objetivo de vida, ser como Ele.
buscar e imitar o nosso Senhor. Amém? Eu te desafio com tudo isso e agora eu quero orar por você. Senhor, nos ajuda, Pai, a chegar a esse entendimento, Senhor, de ser filho maduro, de ser representante Teu nessa terra, Senhor, de levar, Senhor, os Teus valores, Senhor, de se responsabilizar, Deus, por aqueles que precisam de nós, Deus, que precisam da Tua palavra, do Teu reino, Senhor, e também, Senhor, de viver aquilo que falamos. Sei que não vamos estar sempre errando, enfim, mas que a gente possa sempre estar buscando botar em prática, Deus, os Teus valores, Senhor. Nos ajuda nisso, nos auxilia nisso, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, muito obrigada por estar assistindo esse vídeo. Por favor, comenta aqui embaixo que eu queria muito saber se essa palavra aqui toda faz sentido para você. Se você viveu, se você já tinha entendido esse processo de maturidade, que a Bíblia toda trata disso, que esse é o objetivo de Deus. Eu realmente quero saber a tua opinião, tá? Então, por favor, escreve aqui embaixo. E não deixa de compartilhar. E, por favor, vê o meu vídeo do desenho de Mateus capítulo 6. Sei que vai ser um vídeo bem legal, tá bom? Um beijo pra você e que Deus te abençoe.